O respeito que você perdeu não foi roubado de você durante uma grande discussão intensa, nem desapareceu da noite para o dia por causa de um erro colossal. Ele escorreu pelos seus dedos, silenciosamente, no exato momento em que você decidiu abaixar a cabeça e ceder às suas próprias fronteiras apenas para manter a paz com pessoas que jamais fariam o mesmo por você. Essa é a verdade crua que ninguém tem a coragem de jogar na sua cara. Para um pouco e olha para onde estamos. O sistema está tentando esconder este tipo de conversa. O alcance dos canais que falam a verdade está sendo cortado a cada dia. E se você está vendo isso, é um milagre do algoritmo, ou a sua busca pela verdade foi maior que a barreira deles. Eu preciso da sua ajuda hoje. Temos uma meta de 10 mil likes neste vídeo para forçarmos o YouTube a entregar essa clareza para mais irmãos. Deixe seu like e seu comentário como um ato de resistência. Além disso, liberei meu arsenal completo de manuais estratégicos para quem faz parte do nosso clube de canais. Lá, os membros soberanos têm acesso a todo o meu material de graça por um valor de apoio simbólico. Clica no botão Seja Membro para entender como funciona e vamos ao conteúdo. Quando você sacrificou a sua própria espinha dorsal apenas para não incomodar os outros, você assinou a sentença de morte da sua dignidade. O pior de tudo é que você achou que estava sendo uma pessoa boa, uma pessoa totalmente justa, quando na verdade você estava apenas mostrando ao mundo que o seu próprio valor era amplamente negociável. Hoje, nós vamos destrinchar essa farsa terrível e recuperar cada centímetro daquele terreno que você entregou de bandeja para a mediocridade alheia. Você cresceu ouvindo incessantemente que deveria ser sempre o mais prestativo, o mais compreensivo de todos, aquele que resolve todos os problemas imagináveis e engole os próprios sentimentos apenas para não gerar nenhum tipo de conflito direto ao seu redor. A sociedade, estruturada metodicamente para fabricar indivíduos totalmente dóceis e facilmente manipuláveis, te vendeu a grande mentira de que a bondade extrema e a ausência absoluta de limites te trariam inevitavelmente o amor autêntico e a admiração sincera das pessoas. No entanto, o que a realidade amarga te entregou no final das contas foi um gosto extremamente intragável de desprezo frio e silencioso. Quando você diz sim para absolutamente tudo e para todos ao seu redor, você não se torna indispensável ou amado. Você se torna dolorosamente previsível, muito barato e facilmente descartável. A mediocridade aplaude com entusiasmo a sua subserviência contínua, porque ela precisa desesperadamente de pessoas vitimizadas como você para continuar sugando energia, tempo valioso e recursos sem nunca entregar absolutamente nada em troca. Observe criticamente os ambientes sociais por onde você transita diariamente. As pessoas jamais respeitam aqueles indivíduos que estão sempre disponíveis para apagar os incêndios alheios. Elas simplesmente usam e sugam essas pessoas até o osso. O respeito verdadeiro e magnético, aquele que faz as pessoas abaixarem imediatamente o tom de voz e pensarem 2 ou 3 vezes antes de te pedir qualquer favor minimamente descabido, nasce da percepção clara de força interior e de limites evidentes e completamente intransponíveis. Você não percebeu a gravidade disso, mas cada vez que você sorriu quando na verdade queria gritar de ódio, cada vez que você aceitou passivamente uma desculpa esfarrapada porque não queria causar um mal-estar temporário, você entregou pedaços vitais da sua coroa para quem mal sabe limpar os próprios sapatos furados. Sua passividade custou a sua alma. Vamos agora dissecar profundamente a anatomia venenosa desse erro silencioso e contínuo que tem destruído rapidamente o seu valor de mercado dentro do complexo tecido social moderno. Absolutamente tudo começa sorrateiramente com a sua hiperdisponibilidade constante. A economia pragmática do mundo real funciona estritamente baseada na lei implacável da oferta e da procura, e a dinâmica invisível das relações humanas segue com rigor exatamente essa mesma matemática inflexível. Quando você responde instantaneamente a todas as mensagens em exatos 3 segundos, quando você muda toda a sua rotina diária meticulosamente planejada apenas para acomodar o capricho repentino de alguém que nem sequer teve a decência de te avisar com qualquer antecedência, você está sinalizando de forma clara e direta para o cérebro reptiliano dessa pessoa que o seu precioso tempo não tem valor algum no mercado. E se o seu próprio tempo não vale absolutamente nada, por qual motivo você, como indivíduo singular, deveria ser amplamente respeitado?
O erro central não está em ajudar ativamente um aliado de verdade que está sangrando bravamente na mesma trincheira que você. O erro letal e definitivo está em estender ingenuamente a sua mão cansada para parasitas emocionais que encaram a sua boa vontade sincera não como um presente valioso e raro, mas como uma obrigação escrava sua e um suposto direito divino exclusivo deles. Eles começam sutilmente testando as suas fronteiras pacíficas com pedidos muito pequenos, com algumas microagressões bem disfarçadas de piadas inofensivas, atrasos constantes e recorrentes e uma crassa falta de consideração com os seus combinados estabelecidos. Como você engole seco e prefere perdoar muito rapidamente para não causar um clima minimamente pesado, você emite um gigantesco sinal verde para que a gigantesca falta de respeito escale de forma incrivelmente agressiva contra você. Acorde dessa terrível ilusão passiva agora mesmo. Esse processo lento e destrutivo de desgaste emocional e perda contínua de respeito não afeta exclusivamente a maneira superficial como o mundo exterior e as pessoas ao redor te enxergam. Ele corrói letalmente a sua própria alma de dentro para fora, destruindo irreversivelmente a sua neuroquímica basal e a sua confiança instintiva. Quando você tolera passivamente um desrespeito de forma contínua, crônica e repetitiva, o seu subconsciente começa a registrar silenciosamente uma mensagem aterradora. A convicção sombria de que você realmente não merece receber absolutamente nada melhor desta vida. É exatamente nesse ponto crítico que toda a sua postura física desmorona visivelmente. Os seus ombros caem pesados, o seu tom de voz se torna irritantemente vacilante e frágil. O seu contato visual se quebra com imensa facilidade perante qualquer figura de autoridade aleatória, e toda a sua energia vital passa a ser drenada de forma obscena e constante por esses parasitas. Você deita a cabeça no seu travesseiro à noite, completamente exausto, sentindo um vazio muito profundo e sombrio no peito, enquanto repassa compulsivamente na mente todas as vezes em que deveria ter dito um grande, imponente e sonoro não, mas lamentavelmente não teve um pingo de fibra moral para fazê-lo. Essa dissonância cognitiva corrosiva entre quem você realmente sabe que poderia ser e a postura rastejante e patética que você infelizmente acaba adotando diariamente na vida real, cria um ambiente cerebral perfeito e fértil para a ansiedade paralisante, a depressão profunda e a total falta de propósito existencial. O respeito não é apenas uma mera e fútil convenção social. Ele é a única e verdadeira fundação sólida sobre a qual você constrói a sua verdadeira soberania mental, física e de retenção de recursos absolutos. Sem impor respeito agressivo, você sempre será a presa fraca. Para reverter imediatamente essa dinâmica humilhante e começar a blindar a sua postura contra as inevitáveis investidas maliciosas dessa multidão de parasitas sanguessugas, você precisa firmar um compromisso físico inabalável com a sua própria evolução. A sua soberania não é apenas teórica e invisível, ela se reflete fortemente nos recursos materiais que você controla, no ambiente seguro que você constrói ao seu redor e nas escolhas sólidas que fortalecem a sua base de operações diariamente. Preciso de um minuto para um pedido humilde. Estou organizando a nossa prateleira de produtos e quero que ela tenha o que você realmente usa. Comenta aqui embaixo o que você está precisando comprar ultimamente. Comprar pelo link do canal nos ajuda a manter essa estrutura independente. E para quem quer representar com o manto certo neste ano de Copa, fechei uma parceria com uma loja nova de altíssimo padrão. O estoque é exclusivo e curto. Se você quer garantir sua camisa de time ou seleção com qualidade elite, comenta a palavra time agora ou clica no link fixado na descrição para falar com eles. Não deixe o tempo passar, o estoque é limitado. A sua vestimenta diária, as suas ferramentas operacionais e a forma exata como você se apresenta visualmente ao mundo exterior formam a primeira e mais vital camada da sua nova armadura blindada contra o desrespeito alheio. Quando você veste um manto de altíssima qualidade e se equipa taticamente com as ferramentas absolutamente corretas, você altera imediatamente a sua própria percepção interna de valor inegociável. Jamais subestime o poder absurdo de uma aparência física forte, imponente e de uma estrutura pessoal implacavelmente bem organizada. Essa atenção brutal aos mínimos detalhes materiais sinaliza para o seu próprio cérebro primitivo que você realmente se leva a sério.
A primeira e mais vital manobra tática real que você precisa obrigatoriamente implementar a partir de hoje para estancar o sangramento crônico da sua dignidade e recuperar o imenso território que foi covardemente perdido é dominar perfeitamente a arte cruel, fria e absolutamente libertadora da retirada estratégica de acesso. As pessoas medíocres não valorizam de forma alguma aquilo que é excessivamente infinito e totalmente gratuito. O oxigênio invisível é vital para a mera sobrevivência humana, mas ninguém acorda de manhã agradecendo profundamente por ele ou pagando por ele, justamente porque ele está em extrema abundância espalhado em todos os lugares. Se a sua simples presença, a sua ajuda valiosa, o seu dinheiro suado e o seu precioso tempo estão sempre em plena abundância para qualquer idiota insolente que estala os dedos na sua cara, você se torna rapidamente o oxigênio barato e invisível da vida alheia. A partir deste exato e irreversível momento, você vai criar uma escassez brutal e impiedosa em torno da sua própria existência diária. Você não vai mais explicar exaustivamente e pedir desculpas pelos seus motivos pessoais quando decidir negar firmemente um pedido incabível. A poderosa e temida palavra não deve imediatamente se tornar uma frase completa, autossuficiente e inquestionável dentro do seu novo vocabulário diário. Quando algum abusador tentar cruzar maliciosamente a linha do respeito mútuo, você não vai perder o controle emocional, gritar histericamente ou se rebaixar vergonhosamente ao nível da emoção barata dele. Você vai pura e simplesmente aplicar a punição mais severa, devastadora e aterrorizante que existe catalogada nas dinâmicas de relações humanas modernas: o corte imediato, cirúrgico e congelante da sua atenção. Você retira agressivamente o seu foco, o seu investimento emocional e some por completo do radar visual desse infrator inconsequente. A reconstrução definitiva e monumental da admiração perdida que as pessoas costumavam sentir naturalmente por você passa obrigatoriamente e sem atalhos pelo desenho implacável de novas fronteiras muito claras, inteiramente cercadas de arame farpado psicológico eletrificado e letal. Um homem firme ou uma mulher sem limites pessoais agressivamente declarados é exatamente como uma casa abandonada sem portas sólidas ou janelas seguras no meio de uma rua perigosa. Absolutamente qualquer criminoso oportunista sente que tem o total direito natural de entrar, saquear o que bem quiser e sair sorrindo sem sequer limpar a sola dos sapatos na entrada. Você precisa imediatamente sentar completamente sozinho em uma sala silenciosa, encarar seus demônios e escrever com precisão militar quais são os seus novos termos de serviço estritamente inegociáveis. O que você absolutamente não vai mais tolerar sob nenhuma hipótese neste mundo. É o atraso frequente e totalmente desrespeitoso aos seus encontros? É o tom constante de deboche ridículo disfarçado covardemente de intimidade falsa? É a cobrança indevida e agressiva por algo que nem de longe é sua obrigação resolver? Identifique urgentemente as raízes ocultas e venenosas do abuso crônico que você vem sofrendo em silêncio e trace uma linha vermelha e grossa no chão. Quando a primeira pessoa ousar estupidamente cruzar 1 milímetro dessa linha, e ela com certeza absoluta vai tentar fazer isso, você deve aplicar a consequência prometida de forma letal, fria e imediata. Sem segundas chances cegas e condescendentes, sem negociações intermináveis e desgastantes apenas para tentar manter um falso e doentio clima de harmonia social. A suposta harmonia superficial que se sustenta unicamente sobre o peso das suas costas machucadas e feridas não é paz verdadeira de forma alguma. Essa estrutura frágil é apenas escravidão moderna disfarçada de amizade, aguardando o colapso iminente. Outro pilar estrutural e absolutamente fundamental nesta guerra implacável para recuperar cada gota do respeito perdido é a quebra definitiva, violenta e irreversível do seu cordão umbilical emocional com a doentia necessidade de constante validação externa. Você tem implorado pateticamente pela aprovação barata dos outros ao seu redor, porque bem no fundo da sua alma você ainda duvida amargamente das suas próprias e poderosas capacidades.
A verdadeira e inabalável soberania exige rigorosamente que você se torne emocionalmente frio e estruturalmente autossuficiente frente a todos. Isso significa de forma literal que você não deve jamais precisar de uma rodinha de amigos falsos para sentir que tem algum valor pessoal. Você não deve nunca precisar do elogio vazio do seu chefe para ter a plena certeza de que executou um trabalho primoroso e superior. E você jamais, sob nenhuma circunstância, deve depender emocionalmente de um parceiro romântico que utiliza constantemente o seu sincero afeto como uma suja moeda de troca e manipulação. Você precisa agora mesmo focar obsessiva e loucamente em construir e multiplicar as suas próprias competências individuais indiscutíveis. Vá até o chão e levante pesos pesados até o seu corpo suado se transformar em uma verdadeira armadura de músculos impenetrável. Estude ferozmente sobre economia global, filosofia estoica ancestral, táticas avançadas de sobrevivência e inteligência social maquiavélica, até que o seu cérebro poderoso se torne uma letal máquina de processamento de informações vantajosas. Quando você passa a focar egoisticamente todo o seu tempo precioso e a sua energia bruta e direcionada no desenvolvimento exclusivo do seu próprio e formidável império pessoal, o barulho caótico e irritante do mundo exterior se torna quase que instantaneamente invisível e insignificante para você. O seu império majestoso é a sua prioridade única, absoluta, inquestionável e inegociável. O terrível erro derradeiro que selava de uma vez por todas a morte trágica e prematura do respeito alheio era a sua inegável fobia social e patológica de ser fortemente odiado por alguém. Chegou a hora inevitável de você aceitar e abraçar, de forma incrivelmente profunda e altamente libertadora, que ser incômodo, ríspido e totalmente desagradável para as pessoas erradas é de longe o maior e mais preciso indicativo de que você finalmente está caminhando no trajeto sagrado da retidão absoluta. A utópica e ilusória busca pela unanimidade pacífica é a característica principal e inconfundível das almas pequenas, servis e covardes, que não defendem absolutamente nada com vigor e, portanto, inevitavelmente caem no abismo por qualquer promessa barata. Quando você assume brutalmente uma postura de verdadeira soberania implacável, quando você diz verdades difíceis, cruas e cortantes que destroem instantaneamente a ilusão confortável da manada bovina, é mortalmente evidente que você vai gerar uma quantidade expressiva de grandes inimizades declaradas. Celebre sorrindo cada uma dessas inimizades declaradas como se fossem verdadeiras medalhas de honra douradas e coladas brilhantemente no seu próprio peito orgulhoso. O profundo desgosto ressentido de uma pessoa extremamente medíocre, manipuladora e incansavelmente parasita é a maior e mais gratificante prova social de que o seu poderoso escudo de proteção tática está funcionando de maneira 100% perfeita e calibrada. Não gaste sequer um único milissegundo irrecuperável do seu limitadíssimo e precioso tempo na Terra tentando inutilmente converter esses inimigos declarados ou tentado provar desesperadamente para eles que você tem toda a razão e lógica ao seu lado. Deixe que eles afundem e se afoguem lentamente no próprio veneno invejoso, enquanto observam paralisados a sua ascensão implacável, isolada e monstruosamente bem-sucedida, bem longe do alcance deles. A partir de hoje, você vai finalmente enterrar aquela versão antiga, fraca e excessivamente complacente de si mesmo em uma cova rasa e não vai jamais deixar nenhuma lápide visível para tentar lembrar dela. Você assumirá violentamente o controle militar e absoluto do seu próprio espaço sagrado, das suas finanças duramente conquistadas, do seu precioso suor derramado e da sua própria mente como um verdadeiro e implacável comandante superior, governando o próprio destino incerto com mãos de aço inquebrável. As pessoas ao seu redor vão estranhar severamente essa imensa e assustadora mudança de paradigma,
Vão tentar desesperadamente te sabotar e te acusar covardemente de ter se tornado alguém excessivamente frio, metódico, calculista e brutalmente egoísta. Mas, no fundo dos olhos dessas exatas mesmas pessoas, você verá claramente o brilho inconfundível de um medo primitivo e instintivo, misturado homogeneamente com um respeito absoluto e silencioso que elas jamais sentiram por você em toda a existência delas. Você reconquistou brilhantemente o território roubado e incendiado não com os usuais e patéticos pedidos diplomáticos de uma paz artificial e fragilizada, mas com impressionantes e inegáveis demonstrações diárias de extrema força bruta, impressionante independência irrestrita e o estabelecimento de limites agressivamente mortais. Essa é a postura puramente inquebrável, imponente, majestosa e amplamente soberana que diferencia com precisão matemática os verdadeiros homens de alto valor. Integre essa clareza, não deixe o conhecimento morrer aqui. Nos acompanhe também no Spotify para blindar sua mente no dia a dia, se torne um membro soberano para liberar meus manuais estratégicos e garanta seu manto de time no link abaixo. Se você comentou time, fique atento. Lembre-se, o respeito não se implora, se arranca do mundo através da sua força inegável e implacável. Fique com Deus e até o próximo vídeo.